1970, 44% da população brasileira vivia na área rural. Pouco menos de meio século depois, esse índice já caiu para 15%. Mas sabe o que preocupa mais? É que esse enxugamento do interior não é discutido dentro de casa. Só para se ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul, segundo dados da Emater, cerca de 30% das propriedades familiares não contam com um sucessor. E o dobro, 60%, ainda nem conversaram sobre o futuro. Então, o camaleão do Rede de Olhares vai propor o debate entre o urbano e o rural no programa de hoje. E o Área Trio é quem embala o nosso bate-papo de hoje aqui no Rede de Olhares, que é uma produção da UX-TV, emissora da Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha e parceira do canal Futura. No programa de hoje, debatendo então sobre esse enxugamento do interior. Para começar o nosso bate-papo, Clademir, a gente tem aí a questão do êxodo rural, que já é muito antiga, né? A gente ouve falar já há bastante tempo. Mas pelos números, a gente percebe que esse movimento continua? É de se preocupar ainda? Sim, esse movimento continua. É um movimento que desde 1970, como você falou, ele vem ocorrendo. Na verdade, desde 1970 é que o IBGE utiliza essa divisão entre rural e urbano, né? Antes nós não tínhamos dados, né? Por isso esse marco histórico que iniciou com o êxodo rural, né? No meio do século. Então esse movimento ele ocorre, continua ocorrendo. A gente pode ver dos últimos censos demográficos isso se mantém. Ainda existem alguns municípios que ainda continuam com área rural, com população rural maior que a urbana, mas infelizmente são apenas os municípios pequenos, né? Muito pequenos, municípios até 2, 3, 5 mil habitantes. Os municípios maiores, hoje todos eles têm a população rural como maioria e a área rural, a população urbana, desculpa, como maioria, e a área rural cada vez diminuindo, né? O que ocasiona que a população rural acaba diminuindo mais ainda, né? Isso falando de forma geral, né, em todo o Brasil. Em todo o Brasil, inclusive aqui na nossa situação na Serra Gaúcha. Na Serra Gaúcha também. Professor Mozart, pois é, a reforma agrária é um assunto também antigo. E por que é tão difícil de ser levada adiante, de ser debatida, de se conseguir um consenso sobre ela? O problema da reforma agrária está relacionado ao estamento dominante, a forma como fomos e como permanecemos sendo dominados pelas nossas elites, que não permitem uma inserção maior do homem no campo. A marca do capitalismo, quando o capitalismo surge, é o quê? É o cercamento dos campos e a expulsão do trabalho para o entorno das cidades. Com isso se formou um exército para atuar dentro das indústrias que estavam surgindo. Então essa é a característica central do sistema capitalista. Ele não vai mudar, essa característica não vai mudar ao longo do tempo, ela irá permanecer. Sofrerá algumas mutações, mas irá permanecer. O estado do Rio Grande do Sul tem uma marca emblemática, né? Foi a década de 70, quando nós tivemos ali esse grande êxodo, vamos dizer assim, e o aumento da nossa população urbana. Então tem trabalhos memoráveis, como a saga do Gaúcho a Pé, da década de 70, da Fundação de Economia e Estatística, que delinea esse cenário para nós e que continua no atual momento, ele permanece dentro dessas características aí. E a gente está recebendo aqui no programa de hoje pessoas que têm aí envolvimento direto com essa questão. Vou pegar o microfone aqui rapidinho emprestado.
Bernadette, você que é vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Caxias do Sul, na tua visão, faltam incentivos, enfim, para as famílias, para os jovens permanecerem no campo hoje? Faltam muito incentivo em todas as áreas, né? Porque assim, esse êxodo rural, ele tem vários aspectos, né? Que o jovem ou enfim, quem mora na colônia, ele desiste de permanecer lá e ir para a cidade. E realmente faltam muitos incentivos. Um dos quais que eu acho que o principal é a nossa educação, né? A nossa educação, ela é totalmente voltada para o urbano. Não existe, ou se existem, são muito poucas as escolas que trabalham, né, e que dão um incentivo para o jovem permanecer lá na colônia para trabalhar na agricultura. E entre esses incentivos, parte do governo federal, estadual, como é que vocês percebem aí essa distribuição? Olha, eu acho que em todos os campos, né, tanto estadual como federal, realmente faltam muitos incentivos. Odete, e as principais dificuldades aí de quem mora, de quem vive e de quem trabalha no campo, quais são? Falta de, por exemplo, assim, de agrônomos para ensinar técnicos agrícolas, que em vez do governo dar, ele tira, porque diz que não tem dinheiro para isso, né? Então, os jovens que ficam lá, ou mesmo os velhos, tipo nós, que também precisaríamos assim de um ensino. E às vezes a gente não tem, então a gente às vezes vai passar o veneno errado, plantar errado. E se tivesse um técnico lá, tipo, assim, sustentado pelo governo, pela prefeitura, seria muito melhor para nós agricultores. Muito bem, bom. Eu acho que isso é muito ruim. Com certeza. Olha só, e a nossa equipe de reportagem, então, ela foi visitar uma propriedade rural no interior de Caxias do Sul, em que rema contra a maré. É uma família em que o projeto de sucessão familiar aí já está em andamento e eles começam a colher bons frutos, olha só. Estamos aqui em Santa Lúcia do Piauí, interior de Caxias do Sul, na propriedade da família Andreassa, que tem cerca de 250 hectares de terra e 100 funcionários. É administrada por duas meninas que decidiram permanecer no campo e seguir com os negócios da família. No meio da faculdade eu vi que o meu futuro era voltar para cá e era aqui que eu ia continuar. E eu disse pro meu pai, não, pai, eu vou continuar, eu vou te ajudar e nós vamos tocar o nosso negócio juntos. Não é que eu mudei de opinião, mas eu não tinha certeza do que eu queria e hoje eu tenho, que é ficar por aqui. Continuar o que o meu pai construiu e estar junto com a minha família dentro desse negócio inteiro. E isso é legal de estar perto das pessoas aqui e conseguir trabalhar nessa função que a gente está hoje. E dar seguimento naquilo que meu pai fez. Cristiane é formada na área de agronomia, mas desempenha outras funções na empresa. Eu tenho feito bastante a questão de vendas, a parte de produção no packing, né, que a gente faz a classificação de maçã, de morango e outras frutas. Então a parte de vendas disso muito tem ficado comigo. Uma parte gerencial também do pessoal, recursos humanos, um pouquinho de recomendações, né, que cabe a mim como agrônoma. Entendendo tanto de agronomia, como de pessoas, como de elétrica, mecânica, às vezes, tem que fazer até essas coisas. Luana, formada na área de engenharia de alimentos, pensa em ampliar os negócios da família. Uma ideia de negócio, na verdade, como se fosse um segmento do que a gente trabalha hoje. Criar uma indústria que eu consiga processar a maçã ou a outra fruta que a gente tem, tipo morango mesmo. Quem trabalha com elas percebe a importância dos jovens no campo. Eu acredito até que vai ter jovens que vão sair da cidade e vão voltar para o interior, até pela evolução do desenvolvimento agropecuário que está acontecendo a nível mundial. Então, a gente acompanhou na reportagem, né, duas irmãs aí que estão tocando o negócio da família e a gente está recebendo aqui no estúdio 3 estudantes da Escola Agrícola Familiar, né, aqui de Caxias do Sul. Sejam bem-vindos. Eu quero já saber de ti, seu nome é? Ana Júlia. Ana Júlia, na escola, a gente viu ali que tem duas gurias tocando o negócio da família. Na escola, tem mais meninos ou meninas? Tem mais meninos, mas somos 5 meninas e 25 meninos. 25 meninos e Isso. 5 meninas. Por que tu acha que são menos meninas e mais meninos que continuam na área rural aqui em Caxias do Sul? Muitas vezes, os pais das meninas acabam incentivando as meninas a ir para a cidade em busca de um trabalho melhor, tipo secretária, essas coisas.
E o menino acaba ficando mais na colônia, pela questão de mão de obra, de ter mais força e tudo mais. Eu acho que é isso que acaba afetando na agricultura. E por que tu resolveu ficar e se dedicar a ao receber esses conhecimentos, né, da terra mesmo? Bom, eu sempre gostei de trabalhar na roça. E eu quero continuar o que meu pai e minha mãe produziram e construíram com o tempo, né? Que com o tempo eles conseguiram aumentar a produção, aumentar a nossa propriedade. Então é isso que eu quero continuar, sabe? Poder dar orgulho para eles. Muito bem, certamente já está dando. Deixa eu falar com o teu colega aqui. Seu nome? Vitor, e para ti? Por que tu decidiu permanecer aí na área rural aqui de Caxias? Você é daqui mesmo? Não, eu sou de São Marcos e eu tive essa escolha de vir estudar em Caxias para ter o conhecimento, para levar para a propriedade, não só para a propriedade, mas em torno dos vizinhos, procurar uma escola técnica agrícola para eu poder ter melhor produtividade em casa e também compartilhar com os outros. E já conseguiu mudar alguma coisa, algum processo, de repente, que a tua família fazia de uma forma um pouco diferente, um pouco errada, e daí tu conseguiu corrigir de alguma forma? A gente está vindo com os projetos aí. Eu estou tentando fazer uva orgânica, que a gente trabalha com a produção de uva, e agora eu estou incentivando em casa o meu pai para a gente produzir uva orgânica. E você, na tua propriedade, qual que é a maior dificuldade que tu sentiu a partir do momento aí que tu começou a frequentar as aulas e que de repente tu pôde dar uma força por aí? A maior dificuldade que eu tive foi em questão das pareiras. A gente tinha bastante doença nas pareiras, aí a escola está auxiliando bastante para melhoramento da produção e diminuimento das pragas. Muito bem. Professor Marcelo, um projeto importante esse, né, de já desde cedo incentivar os jovens não apenas a que permaneçam no interior, mas sim de como melhorar esse interior também, né? Isso, com certeza. A escola, então, como é que funciona mais ou menos a nossa escola para vocês terem um entendimento? Ela trabalha com a pedagogia da alternância. O aluno ele permanece uma semana na escola e uma semana em casa aplicando o que ele aprendeu na escola. Então ele tem atividades para fazer em casa que ele leva da escola e ele traz essas atividades. E na semana de escola, então, ele tem aula durante a manhã, durante a tarde e oficinas à noite. Então ele vai aprender desde o ensino médio, que eles estão desenvolvendo agora, e a área técnica também. Então são os dois juntos. E levam o conhecimento e trazem o problema de casa na outra semana para a escola e voltam com a solução do problema. E vai sendo esse intercâmbio. Né? É a interação escola e casa que certamente toda escola devia ter também. Isso, a escola ela traz a família para dentro da escola. Com certeza, aí só tem a ganhar. Bom, o Rede de Olhares vai fazer um intervalo brevíssimo, você não sai daí, vou deixar você curtir um pouco mais o som da área trio. Até mais.
nós estamos de volta com o Rede de Olhares aqui pela UX TV. Hoje falando sobre o enxugamento do interior e recebendo o Área Trio hoje aqui no programa. Biga, você que está em poder do microfone, queria que tu apresentasse quem está te acompanhando aí hoje. Esmeralda Fristo no piano, Tomás Savaris violão e o Ricardo Biga na harmônica. Muito bem. Biga, vocês hoje todos moram na cidade, mas sei que tu já morou no interior, né? Raízes interioranas. Né? Raízes interioranas. E como é que é para ti, o que tu percebe de mudança entre morar no interior e morar na cidade? Olha, o interior, quem já esteve no interior, conviveu muito com o interior, sempre sente saudade, eu penso, né? É uma coisa que eu acho que o pessoal da cidade não vai poder ter esse gostinho. Mas o que eu sinto mais falta é a pureza do olhar do pessoal do interior. É isso que eu sinto mais falta, assim, do interior para a cidade. E vocês buscam, de alguma forma, trazer esse sentimento também para a música em algumas partituras, em algumas letras? Certamente, está intrínseco, está no sangue isso. Então, tu acaba pegando... As nossas músicas têm uma questão muito de paisagística, né? De paisagens, de movimentos, de momentos, cenas cinematográficas. Essa música que a gente voltou agora, interior, por exemplo, desenha o Rio Grande do Sul. Exatamente. Né? Quando a gente volta para o interior, a gente sente esse chão, né? Show de bola, então. Bom, e no programa de hoje a gente está recebendo também essa dupla aqui, o Matheus e o Adair, pai e filho. Eu quero saber como é que funcionou na família de vocês esse processo, né, Matheus? Porque tu continua lá no interior, né? Continua na propriedade da família. Sim, Roger, eu continuo lá. Nunca saí de lá. Estudei na UX, estudei em outras faculdades, estudei mecânica, estudei administração, mas o gosto vem de lá. Não, tu não sai de lá, tua raiz está lá, tu pode fazer o que tu quiser. Quando o amor da agricultura corre no teu sangue, não tem o que tu fazer. É lá que eu vou ficar, é lá que eu vou trabalhar a vida inteira. Meu pai sempre me incentivou, minha mãe sempre me incentiva, todo mundo trabalha junto, sintonia, é perfeição. Adoro isso. E de alguma forma, esse conhecimento que tu buscou externo, principalmente no curso de administração, tu conseguiu também ajudar de alguma forma com o serviço da família, com o trabalho de lá? Sim, com certeza. Hoje, digamos que não tem nada que tu deixe passar em branco, tá? Tu controla tudo, tu tem noção de tudo que está acontecendo, que está ao redor, tem noção de gastos, lucros, investimentos, tu tem tudo na tua mão, graças ao estudo que tu consegue, né? Adair, e aí? E o que falta, você que morou praticamente a vida toda, né, no interior, na tua opinião, o que falta para o interior se fortalecer mais? Olha, mão de obra tá difícil, né? Mas tipo assim, eu acho que hoje a agricultura não é o bicho. Hoje facilitou bastante, né? Se tu comparar há 40 anos atrás e hoje virou brincadeira, né? Hoje tu tem máquinas, né? Tudo mais tecnologia, que a nosso tempo não existia. Hoje os filhos, hoje está tudo no celular, né? Tipo tratamento, essas coisas, o Matheus o que usa, está tudo na listinha no celular, né? Que nem nós plantamos, nós temos tomate, cebola, pimentão, uva. Isso aí é tudo trabalhado em cima de tecnologia, né? Principalmente da comunicação e mais a parceria de pai e filho, né? Que, graças a Deus, posso tirar meu chapéu para o alto, né? Muito bem. Ricardo, a Adair falava aí da questão dos alguns problemas, como a questão da segurança, por exemplo, e tudo mais. Por exemplo, no período de safra, antigamente era comum das famílias todas se juntarem até entre vizinhos para ajudar na colheita, principalmente da uva. Hoje já é contratado uma mão de obra externa que vem também, né? Isso é um pouco desse reflexo dessa falta de gente, da família mesmo, que vai embora? Com certeza, né? Hoje as famílias do interior, elas... como a da urbana também, mas elas encolheram, né? Não se tem mais aquela quantidade enorme de filhos, 9, 10 filhos, enfim. Hoje as famílias são menores, né? Então a gente demanda de mão de obra assim, de terceiros, né? E isso geralmente é um problema porque são mão de obras temporárias, né? Diaristas, até a própria forma de contratação, muitas vezes ela acaba gerando problemas, né? Não se sabe também pessoas, né, a índole dessas pessoas, né, mas não se tem outro jeito, né, essa troca de parceria entre famílias está cada vez mais rara, justamente pela diminuição também, né, pelo encolhimento dessas famílias, né, e eu acredito, né, se eu posso até falar um pouco a respeito da agricultura como um todo, né, mas ela, como é que eu vou dizer,
A nossa agricultura, ela é forte, né? Isso, o que acontece? Ela faz com que os filhos, né, exemplo do Matheus, vá buscar uma faculdade e vá estudar. E muitos acabam não voltando para casa, né? Então, isso gera a falta de, talvez, esse encolhimento que o próprio técnico do IBGE falou, né, a respeito do interior, né? Até porque, eu diria assim que faltaria, talvez, vários detalhes, mas você tem uma empresa que você produz a céu aberto, certo? Então você não controla tempo, você não controla mercado, você não controla nada. Então muitos jovens se sentem inseguros a respeito de renda, que eu acredito que seja o principal motivo, né? E enfim, outras coisas que acontecem que faz com que o jovem muitas vezes saia de casa e vá buscar outras coisas, né? E é por causa dessas intempéries também que é necessário aí o trabalho de um profissional, né, da área. Luan, tu buscou justamente a formação nessa área, né? Na área de agronomia. Já pensando aí no trabalho, é uma questão de familiar mesmo, do ramo familiar, ou não? Buscou uma coisa fora? Não, assim, eu faz pouco tempo que eu voltei para casa, né? Eu fiz o contrário do êxodo. Eu tava na cidade trabalhando numa empresa grande aqui de Caxias, e eu voltei para casa para poder estudar. Eu estou no começo do curso de agronomia, estou no 3º semestre. Então, devagarzinho a gente vai aprendendo e vai podendo aplicar lá em casa, na família, lá onde eu trabalho. Luan, e na tua opinião, diante de tantos jovens aí que deixam o campo em busca de formação, muitos acabam não retornando. O que tu acha que afasta esse jovem do retorno ao campo? Muito já foi falado aqui, né, que é a questão do incentivo. A gente não tem incentivo, não tem às vezes máquinas suficientes para trabalhar, tem que muita coisa, por mais que tenha máquina, que esteja muito mais fácil do que antigamente era, muita coisa ainda tem que botar a mão, tem que ser trabalho braçal mesmo, ainda mais na agricultura familiar, né? Então, isso aí que eu acho que afasta bastante o pessoal que agora, atualmente. Tá certo, então. Obrigado, Luan. Professor Mozart, quando o assunto é o planejamento, então, da propriedade, é necessário pensar, então, nos investimentos, de repente, a curto, médio e longo prazo? Exatamente. Uma propriedade agrícola ela tem que ser pensada como uma empresa, né? Bem lembrado pelo colega ali, que disse, é uma empresa que produz a céu aberto. Ela tem variáveis que ela controla e outros que ela não controla. Só que o foco da empresa deve permanecer sobre o quê? Sobre sua matriz produtiva, o que eu vou poder entregar para o mercado, tá? Para obter, e sua matriz de custos, né? Obtendo assim o melhor lucro, a melhor lucratividade possível no negócio. Essa é a característica central de um negócio, de um agronegócio. Muito bem. Claudemir, para que o agronegócio dê certo, é necessário que a política dê certo e que toda a economia também esteja bem. Influencia de alguma forma nos números a insatisfação, a instabilidade que a gente vive no momento? Tem a ter uma certa tendência a se estabilizar esses números de êxodo rural ou não? Olha, as expectativas para o futuro, né? O IBGE divulga algumas projeções de população, né, anuais, não especificamente sobre área rural e urbana, mas a gente, como um todo, a gente vê a população diminuindo ano a ano, né? Então, em breve, a expectativa é que em 2030 o Rio Grande do Sul não cresça mais, por exemplo, né? A população não aumente mais. Então, provavelmente vai haver essa falta de mão de obra em todo lugar, né? Porque a população jovem vai diminuir. Essa é a expectativa geral. E, inclusive, na área rural também vai ser afetada, né? Vai continuar pequena essa mão de obra na área rural. Daí vem a importância também de se estabelecer as questões de infraestrutura no interior também, para que a velhice da população ocorra de forma sadia também e satisfatória, né? Exatamente. Muito bem, gente, mas esse já é um assunto aí para outro programa, porque o Rede de Olhares de hoje vai chegando ao fim. Lembrando que se você quiser acompanhar a programação da UX TV, pode ser pelo site uxtv.com.br. Vou deixar vocês na companhia do Área Trio e a gente se encontra numa próxima. Até mais!